gabinete. Falando do painel, os painéis normalmente são de plástico. É onde ficam os botões, o pressostato, que é a válvula de pressão. Esse pressostato ele é ligado a uma mangueirinha que vai lá no tanque. As eletroválvulas, que é para entrar a água da roupa, do início do sabão, e do enxágue, que é o amaciante, que são duas válvulas. As placas são acopladas. Vamos começar a falar pela parte de cima. Como a aula aqui, o principal, exatamente falar da maneira mais prática e fácil para a gente entender, numa linguagem mais comum, para facilitar o aprendizado, né, de quem está querendo ingressar nessa área. Vamos falar aqui do painel. Primeiro o painel. Painel de plástico, lá ele é composto por uma tampa de vidro, né, normalmente é vidro temperado, pode ser de acrílico também, mas na maioria dos modelos, 80% dos modelos das máquinas, elas compõem com vidro temperado a tampa, né? Aí por baixo do painel de plástico aí vem placa de potência. Lá nós temos também a placa de interface, que é a placa de comando dos botões, que dá os comandos na lavadora, no caso. E uma microchave, que é a chave acionadora da lavadora. E quando você abre a tampa, ela tem que parar a lavadora. Ela fica com os LEDs acesos e tudo ligado, mas porém ela fica... ela para a função. Isso é por proteção. Aí, com a microchave, na maioria das vezes, ela vem conjugada com a trava de segurança, que nas máquinas, nas modelos Electrolux, Brastemp, agora os mais novos, 16 kg, 15 kg, tem até 17 kg, que eu sempre pego lá na oficina, às vezes, elas vêm já com a trava na tampa, que é para quando ela está centrifugando, a máquina ela trava a tampa, que é por proteção do usuário. Porque se a máquina, se ela eventualmente estiver fazendo a centrífuga de um tecido, toalha, principalmente tecido pesado, que é o que mais é arriscado, e você abriu a tampa daquela ali e colocar a mão dentro, por exemplo, ela chega até a arrancar o braço. Ela tosse, que arranca. O cesto ele não para de girar. Quando pega o peso daquele ali, o cobertor, o pessoal gosta de lavar esse negócio de capa de sofá, essas coisas, se você colocar a mão dentro ali com a tampa aberta, aí nesse mesmo processo de proteção, a Brastemp ela faz diferente, os modelos mais antigos. Ela freia embaixo. Quando você abre a tampa, ela freia embaixo. E essa cinta, ela é presa ao atuador. Na hora que a máquina está centrifugando, o atuador puxa essa trava para fora e acopla o conjunto de câmbio. Lá embaixo, você abre a porta, o atuador desativa e freia o cesto. Ou seja, ele freia o tubo. Né? E aí, concluindo assim, o painel dela, da lavadora, nós vamos aqui falar do chicote elétrico, que é a parte que desce para poder dar os comandos lá embaixo, nos outros componentes. Lá embaixo nós temos, quando passa da parte de baixo, quando passa do painel, o chicote elétrico ele é preso numa parte de plástico, que tem a parte superior. Você solta a tomadinha ali atrás e ele solta uma parte superior e fica uma outra inferior presa no gabinete, na chapa. Que distribui para o atuador, vai para o motor, vai para o capacitor, a eletrobomba, né, a eletrobomba que faz o papel importante de drenar a água. Esses fios são distribuídos nesses componentes lá embaixo, lá, os componentes elétricos no caso, né? E assim, fazendo o funcionamento da lavadora, fazendo a lavadora funcionar perfeitamente. Na parte de outros componentes internos, nós temos o tanque, que é onde a água cai para poder, no caso, para poder fazer a lavagem, a água entra no tanque, ela cai dentro do cesto, mas ela é acumulada dentro do tanque. Tem gente que vê só o cesto ali e acha que a máquina, a estrutura é aquilo ali. Não, é por trás do cesto. O cesto, na verdade, ele é dentro de um tanque. Aquele cesto que roda ali, ele é dentro do tanque. Essa explicação aqui é só para poder a gente ter uma noção de como é uma lavadora, entendeu? Aí vai vir o cesto, o batedor. A parte de baixo da máquina é composta pela mecânica, né, a mecânica completa, que vem o eixo, os rolamentos, os retentores, que é no tubo e no tanque. Tem um retentor de borracha para reter a água, para não passar. As varetas de suspensão, que é presa na parte da estrutura da máquina, ou seja, elas são encaixadas na estrutura de chapa e assim segurando o tanque. É ela que segura o tanque, as varetas de suspensão. Aí vem os tirantes, que faz o equilíbrio da máquina quando está funcionando, que pode ser mola ou um material emborrachado. O aro do cesto é mais simples, que é a parte de cima daquele modelo. Normalmente as máquinas, algumas despejam a água quando sai das válvulas, cai dentro
do tanque. E outras caem em cima do aro do cesto. E agora tem os modelos da Consul, a CWH, a CW, as máquinas que tem uma válvula só. Elas trabalham, uma válvula só trabalha para fazer os dois processos, tanto de enxágue como de lavagem, de sabão e amaciante. Ela fecha e abre nos horários certos, até porque facilita até mais, diminui a quantidade de peça na lavadura. Só que essas máquinas têm muito mais problema, estão dando mais defeito. Eu não sei por que os engenheiros lá erraram, lá numa parte lá que o eixo normalmente entra água. E aí acaba... Acho que a correia vem muito tensionada. Já observei lá que a correia vem muito tensionada e aí acaba forçando, trabalhando o peão forçado e ele abre. E acaba entrando água e aí o óleo mistura com água lá no campo, que tem o cárter, né? Que eu vou estar mostrando também como é que é. Normalmente essas máquinas aí estão durando no máximo 2 anos. Esses modelos mais novos, a CW, a BW, alguma coisa aí, CWH, BWH. Além disso aí, não dá defeito da placa, porque quando trava um componente disso aí que dá problema no eletrobombo ou no câmbio, a placa lá também ela recebe a mensagem e acaba dando defeito, entendeu? Isso aqui é coisa de mestre, viu? É aprenda com o mestre. Fazer alusão de quase todos os objetos do dia a dia da gente ao corpo humano. Isso fica bem mais simples, bem mais fácil de você entender como funciona. Porque tem pessoas que vê um objeto aqui e entende que é muito complexo. E, na verdade, se você for parar para analisar, fazer um cálculo, que a maioria das coisas que estão ao nosso redor tem uma grande comparação com o corpo humano, aí você fica bem mais fácil de você entender como é que funciona aquilo ali. Eu vou dar isso aqui, nessa aula aqui eu vou dar essa chave aqui, que é a chave de mestre. É por isso que o nome do curso é Aprenda com o Mestre, porque eu sei. O que eu passo aqui não é só para vender o curso, é para ajudar você exatamente e ajudar você a entender exatamente como é que funciona esse processo de, não só da lavadora, nesse curso que nós estamos falando da lavadora, mas lá na frente você vai ver que vai ter muito mais conteúdo falando sobre outros aparelhos que eu mexo, que eu faço conserto também no meu dia a dia. Vamos fazer uma alusão da placa eletrônica, como se fosse a placa de potência de uma máquina, ela funciona como se fosse o coração. Pense aí, o que o coração faz no corpo humano? Pronto, você pensou? A placa eletrônica de potência, que é o que nós estamos falando aqui, ela funciona como um coração. Essa placa de interface aí, ela funciona como se fosse o cérebro humano, que é onde dá os comandos, entendeu? E os outros componentes funcionam como se fossem membros de um corpo humano. Agora vamos pensar aqui, como é que o coração funciona? O coração ele funciona bombeando sangue, mandando para aquelas veias, né? Todo mundo sabe que é assim que funciona. Isso aqui é uma aula de anatomia e medicina ao mesmo tempo, mas fazendo alusão à parte elétrica de uma lavadora. A placa de potência ela funciona como um coração. Aqueles fios que estão ali coloridos e tal, eles funcionam como se fossem as veias do corpo. E os componentes lá embaixo funcionam como se fossem os membros do nosso corpo. Se você precisar, você for um jogador de futebol e for chutar a bola, por exemplo, o que você vai fazer primeiro? Primeiro você vai pensar em chutar a bola, certo? Depois do pensamento, o cérebro manda o comando para o coração, né? Aí, naquele momento ali, o coração vai bombear sangue para o pé. O pé vai chutar a bola e é assim que funciona também uma máquina. A placa de interface, ela é o cérebro. Você deu o comando de centrifugar, por exemplo. A placa de potência lá, na verdade, ela está funcionando, né? É claro que se você cortar a placa de potência também, a interface não vai funcionar. É a mesma coisa. Se você cortar o coração, se você furar o coração humano, por exemplo, o cérebro ele para de funcionar, certo? É a mesma coisinha, não tem diferença. Se você fazer uma alusão, você vai ver que tudo que está ao nosso redor tem alusão ao corpo humano. Pare para pensar nisso aí 1 minuto só do seu dia e reflita aqui que todos os aparelhos que estão ao redor, o carro, todos os aparelhos que funcionam, tanto com energia como com combustão e etc. Ele funciona como se fosse o corpo humano, como se fosse o seu corpo. Aí você pega a placa de potência, ela vai lá, manda energia através dos fios, daqueles fiozinhos que é as veias do coração, ela manda informação para o componente trabalha, certo? Se por acaso acontecer um dos membros da gente, uma perna, por exemplo, você quebrar a perna, o coração ele pensa, aliás, o cérebro pensa,
o coração consegue enviar comando para lá, que no caso é o sangue, mas chega lá na hora que onde a perna está quebrada, onde quebrou ali, ele não consegue, o fluxo de sangue não consegue passar. O que vai acontecer? Faz todo o pensamento e tal, mas não consegue movimentar, porque está quebrado. A mesma coisa é um componente. Se o motor de uma máquina queimar, por exemplo, a placa de interface, que é o cérebro da máquina, manda a mensagem para a potência, por sua vez, manda energia para o componente, para o motor, mas se o motor tiver queimado, a bobina lá embaixo, ele não funciona. O que nós vamos fazer agora? Fazer o transplante, que é assim que funciona o transplante de coração também. Vamos pegar o motor, ou substituir a estrutura toda, ou abrir o motor lá embaixo, lá, tirar o estator, que é onde passa as correntes, que faz a conversão e tal, o campo magnético, e fazer a substituição dele, pronto, a máquina vai funcionar belezinha, assim como o coração. Uma artéria que está entupida, esse processo aí de trocar o estator, é a mesma coisa de você abrir o coração e fazer lá, um desentupimento de uma artéria, alguma coisa assim, colocar um catéter em uma daquelas artérias ali. Aliás, as artérias não, o próprio coração. As artérias são os fios. Se os fios estiverem rompidos, é uma artéria entupida. Você vai lá, vai descobrir onde é que passa aqueles fios. É a mesma coisa de um médico fazendo uma cirurgia. Faça essa alusão que você não vai ter problema, você vai ter facilidade para aprender e entender do que eu estou falando aqui. Preste atenção, aprenda com o mestre. Placa de potência, o coração, placa de interface, cérebro, e os outros componentes, como motor, atuador, todos os outros componentes, capacitor, todos isso aí são os membros do corpo humano. Faça essa alusão que você vai entender do que eu estou falando. E aí é isso, pessoal. Para concluir essa aula de hoje, essa chave que eu estou dando aqui é para você refletir. Fica bem mais fácil você entender do como funciona um aparelho quando você faz uma alusão ao corpo humano. É por isso que eu estou aqui passando essa informação. Mas como aqui a intenção é falar exatamente como eu entendo e como eu faço, aí eu estou passando essa informação aqui que é uma chave. É uma chave. Agora, se você fazendo o curso aí gostou dessa chave aqui, você vai lá no meu canal do YouTube lá e comenta. Vai no canal lá, Aprenda com o Mestre, e coloque lá o seu comentário. Comprei o curso e tal, e gostei da chave que eu estou dando aqui. Então, fica a dica, Aprenda com o Mestre. Esse daqui é o final de mais uma aula. Vamos para a quarta aula, e é lá que nós vamos falar sobre atendimento ao cliente e os primeiros reparos, os defeitos que dá uma placa eletrônica. Que daqui nós estamos falando sobre o coração, né, humano. Lá nós vamos falar sobre a placa de potência e a interface, que é o coração e o cérebro. Que exatamente como na maioria das cirurgias, o cérebro, na maioria das vezes, tem reparo, mas é bem pouco. Porque eu vou te explicar lá na outra aula, lá, como é que funciona a placa de interface e a potência, exatamente fazendo alusão ao corpo humano. Então, aprenda com o mestre.